seja Deus. Paz. Deus abençoe a todos nessa tarde. Estamos aqui no Projeto Gerando Vida, diretamente aqui do Projeto Gerando Vida, Barra do Pojuca, Camaçari, Bahia. Estamos aqui num tempo chamado Comendo a Palavra. É um tempo que nós temos aqui toda a tarde, período de 3h30, 4 horas. Você que está aí à tarde, com essa disponibilidade, está conosco aqui ao vivo, desde já se sinta convidado. Estaremos aqui sempre às tardes de terça, quinta-feira, segunda-feira, tarde. Amém? Esperamos você aqui conosco. Amém? Teremos um tempo aqui para responder perguntas bíblicas e aquilo que a gente puder responder dentro do nosso cacife, né? A gente poderia ajudar também, biblicamente falando. Amém? Amém. Nessa tarde eu estou aqui com o irmão Celso, o irmão Nailson, Austin, Hélio, levanta a mão aí, o irmão Carlinhos, o irmão Benjamin, o Marcelo, o irmão Gerson, da Conceição, o irmão Leonardo, Graça e paz, o pessoal. irmão Wesley, o irmão Hélio. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Qual é o texto da tarde hoje? Eliseu faz frutuar uma chave, 2 Reis. 2 Reis, Primeiro. 2 Reis, capítulo 6, é um texto aqui do irmão Celso. Pediu para nessa tarde a gente meditar nesse texto. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 6. Não é isso? Glória a Deus. Amém. O título na minha Bíblia diz assim: Eliseu faz flutuar Uma chave. o ferro de machado. Nem sempre o título tem a ver com aquilo que de fato acontece nos textos. Não sei se você já sabe disso. Mas não confie em títulos da Bíblia. Às vezes elas têm um título que nada tem a ver com aquilo que de fato acontece naquele contexto. Eu tenho uma Bíblia aqui no capítulo 2, fala assim: a subida do profeta Elias em um redemoinho. Não, perdão, em uma carruagem de fogo. E aí quem vê o título dizendo que Elias subiu numa carruagem de fogo, acredita que de fato ele subiu na carruagem de fogo. Quando a gente vai ler o texto, nada tem a ver. Ele sobe no redemoinho. E a carruagem de fogo é um sinal profético do ministério de Eliseu, que é um profeta precursor, né? Posterior, perdão, que vem depois de Elias. Então, nem se confie nos títulos. Mas vamos ler. Glórias a Deus. Que o Espírito Santo traga entendimento a cada um de nós para compreendermos a palavra do Senhor de tal maneira que não seja uma simples leitura, mas que o Espírito Santo venha falar conosco. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Pai, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, aqui nos colocamos diante da Tua presença. Damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Declaramos que só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de Ti. Verdade. E que aqui estamos, meu Pai, para Te adorar, para Te bendizer. Estamos sentados aqui aos Teus pés para aprender da Tua palavra, para aprender do Senhor. Por isso, meu Pai, vem sobre as nossas vidas, iluminando os olhos do nosso entendimento, de tal maneira que possamos receber Tua palavra e sairmos daqui, meu Pai, treinados, capacitados para vencer os desafios que a vida cristã nos propõe. Por isso, meu Pai, ser com todos que estão aqui, com aqueles que estão ao vivo assistindo a gente, de tal maneira que o Senhor os abençoe através dessa leitura da palavra. Em nome de Jesus, amém. E glórias a Deus. Olha a polícia, Deus. 2 Reis, capítulo 6. E diz assim: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu. E é muito importante a gente, antes de continuar essa leitura, lembrar que ontem nós meditamos aqui no texto de 1 Samuel, 2 Samuel, onde ali o profeta Samuel nasceu de um clamor de uma mulher chamada Ana de Eucana, que Deus concede que a madre dela fosse aberta e ela consagra aquela criança ao Senhor. Na verdade, ela prometeu que se o Senhor desse filho a ela, que ela devolveria esse filho para ser criado na casa do Senhor e a vida dele fosse para o Senhor. E assim foi. Nasceu Samuel, foi consagrado por ela depois da mama e passou a morar na casa do Senhor, porque aquilo que é consagrado é do Senhor. Nós lemos também ontem Daniel capítulo 5 para falar a respeito das coisas consagradas ao Senhor, naquele texto muito bom lá do rei Belsazar, que usa numa festividade dele uma taça trazida pelo pai dele de Jerusalém, da casa do Senhor. E quando ele está bebendo e festejando com aquela taça,
A mão do Senhor escreve na parede. Quando ele chama os magos, os anciões, Daniel vem para interpretar aquela palavra e Deus matou aquele homem por causa do pecado que ele cometeu, de tocar naquilo que é consagrado ao Senhor. O que é consagrado ao Senhor pertence ao Senhor. Nós podemos santificar tudo aquilo que vem nas nossas mãos, através de uma oferta, de uma oração, apresentar ao Senhor em oração, santificar, mas o que nós consagramos pertence ao Senhor, né? Então, a partir do momento que se consagra, não pode tomar para si. E Samuel cresceu ali. E a partir dali, o que aconteceu? Toda a vida de Samuel foi um grande marco para aquele povo. Ou seja, Daniel dividiu o tempo para aquelas mães, para aquele povo, Benjamin. Por quê? Porque uma vez que Samuel crescia com sabedoria diante do Senhor, Leonardo, e com graça, era visto, todos contemplaram a vida de Samuel ali. E a partir dali, toda mãe que viu o filho de Samuel, o filho de Ana ser tão bem-aventurado, porque cresceu na doutrina do Senhor, aprendeu os caminhos do Senhor, serviu na casa do Senhor e se tornou um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ou seja, a partir dali, toda mãe agora queria consagrar o filho ao Senhor e queria deixar um filho na igreja para viver com o Senhor. Está entendendo? Ou seja, todas as mães daquela época que viram o sucesso que se tornou Samuel. Está entendendo, Leonardo? As mães aí começaram a se ter criança e consagrá-los ao Senhor. E aí vinha-se, ou seja, encheu-se a casa do Senhor de crianças. E como que vai se criar essas crianças? Como se dá essa situação? Então, a história diz que Samuel se tornou um professor de uma escola de profeta. Então, a partir dali, ele passou a ser um professor, um profeta que instruía várias crianças e se fez escola, assim, aí foi ali que nasceu as escolas do Antigo Testamento, escola de profeta. E esse versículo 1 aqui, pastor, confere como os filhos dos profetas? Exatamente. É isso mesmo, pastor? Exatamente, porque quem era criado ali era tido por filho de profeta. E até mesmo os filhos dos profetas passaram a ser criados ali. Poucos sabem, mas Eliseu, o sucessor de Elias, foi aluno de Elias na escola de profeta. Entendi perfeitamente. Pegou, irmão? Peguei, sim, senhor, meu pai. O pessoal não sabe, né? Hoje querem ser profeta sem servir a ninguém, sem aprender com ninguém, sem honrar ninguém. Mas, biblicamente falando, não há. Você vê, Samuel se tornou um dos profetas famosíssimos daquela época, mas teve que servir a Eli. Foi criado ali, serviu a casa do Senhor através do profeta Eli, que, diga-se de passagem, não soube criar nem os próprios filhos, né? Mas Samuel tirou sorte grande ali, glória a Deus, por um voto que a mãe dele fez com o Senhor, e ali ele cresceu. E a partir dali nasceu-se a escola dos profetas. Então Eliseu serviu muito a Elias. Tem um texto na Bíblia que diz que Eliseu lavava as mãos do profeta Elias. E se lavava a mão, com certeza, ele lavava os pés e o servia a muito mais, de uma forma muito mais profunda que isso. E exatamente aqui, onde a gente vê aqui um texto de 2 Reis 6, versículo 1, e disseram o filho dos profetas a Eliseu. Quem é Eliseu aqui? O professor deles. Professor de profeta. O professor dos profetas. Ou seja, o texto vai decorrer aqui, tudo que acontece nesse texto aqui acontece aonde? Na escola dos profetas. Ou seja, era como se fosse um centro de recuperação no Antigo Testamento. A diferença é que não eram de drogados nem alcoólatras. Era para se dar destino a profetas. Era para se dar destino a jovens, né? Muitas vezes nascido ali, filho de sacerdote, filho dos profetas. E jovens também da comunidade que os pais queriam, como o convento da Igreja Católica hoje, que antigamente, né, na história antiga, na história da colonização brasileira, naquela época a Igreja Católica tinha um auge dos senhores de engenho colocarem todos os filhos nos conventos para se formarem padre, porque era um grande, me ajudei com a palavra, era um grande status, era uma nobreza. Uma grande importância. Era de muita relevância, exatamente isso. Então assim eram as escolas dos profetas. Amém? Amém. E Eliseu é esse aqui, pai dos profetas, professor dos profetas, mestre, um verdadeiro pastor, né? Mestre da palavra ali, lidando com eles. Amém? Amém, pastor. Podes compreender até aqui? Amém. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito, ou seja, está precisando crescer. Né?
Porque a gente pensa que na verdade centro de recuperação é coisa de hoje, mas não é. Isso vem da Bíblia. Agora eu lembrei, a caverna de Adulão foi um centro de recuperação. E quem era o pastor desse centro de recuperação da caverna de Adulão? Davi. Dali nasceu, saiu os 400 valentes de Davi, né? Ou seja, depois Jefité também foi criado num ambiente como esse. Dali também saiu homens valentes e restaurados, como foi o próprio Glória a Jefité, Deus. rei de Israel. Amém, irmão? Amém. Esse trabalhar de Deus não é de hoje nem de ontem, né? Daqui também vai sair grandes profetas do Senhor antigamente. Então ele diz: esse que é o lugar em que habitamos diante da tua face, nos é estreito. 2 Reis 6:1. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma Viga. coluna, uma viga, uma vara. Como é que a gente chamaria uma estronca para fazer um barraco? Como é que a gente chamaria aqui? Hã? Um batente. Um batente. Essa estronca que se faz coluna desse quiosque aí, um murão. Entendeu? Para você compreender direito aqui, essa viga. Era o que? Um morão. Vamos arrancar morões, madeiras, para a gente ampliar essa tenda. Para a gente crescer. Amém? E tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. Amém? Amém? Quem tem uma tradução diferente da minha no capítulo 2, no versículo 2, leia aí, por favor. Isso. Leia em voz alta, para a câmera captar. Vamos agora ao Jordão e tomemos dali cada um uma viga, e façamos ali um lugar para que habitemos. E ele disse: andai. Exatamente, ide, né? A minha terra. A sua está assim também, Nailson? Leia aí a sua, Nailson. Que acha de irmos até o Rio Jordão, onde podemos cortar troncos para construirmos acomodações maiores. Acomodações maiores. Todos entenderam? Porque tem tradução que acaba com o contexto da Bíblia. Por quê, pastor? Foge totalmente daquilo que é o princípio daquele contexto. Por exemplo, na minha Bíblia deu a parecer que eles iam construir uma tenda perto do Rio Jordão. E não é verdade, eles querem alargar aonde eles estão. Você está entendendo? Exatamente. Exatamente. Esse Rio Jordão lembrou você alguma coisa? Tem alguns outros textos que vocês conhecem que tem o Rio Jordão? Hã? Fala, gente. Lembraram de algum outro texto que tem o Rio Jordão? O batismo de João Batista. Você percebe que toda a história da Bíblia acontece nas mesmas imediações, naquela mesma região. Porque a gente vai lendo de Gênesis, Apocalipse, a gente acha que começou em Barra do Pujuca e acabou nos Estados Unidos. A gente não tem essa ideia, não é, Wesley? A gente imagina que começou em Barra do Pujuca e foi embora e acabou na Europa, mas não é assim. Toda a história bíblica acontece em uma mesma região. Rio Jordão, Cafarnaum, Jericó, né? Estão todas por ali. Você vê que quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, eles enfrentaram, a primeira cidade que eles enfrentaram para conquistar foi Jericó, lembra? Você vê que quase 1000 anos depois, ou mais, agora eu não calculo exatamente quanto tempo foi, mas mais de 1000 anos depois, Jesus entra na cidade de Jericó. Ou seja, tudo aconteceu naquelas regiões. Quantos estão entendendo? E o Jordão, muito famoso, muito famoso. Amém? Amém? Então, foi ali que Jesus foi batizado, foi ali que João Batista batizou muita gente. E hoje brasileiros vão ali e são batizados no Rio Jordão, irmão. É o meu sonho, amém? Amém? É o meu sonho, um dia descer as águas do Rio Jordão. Eu vejo asfalto hoje, coisa linda. Mas vamos lá. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamos um lugar para habitar. Versículo 3. E disse alguém: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. Alguém falou: vamos conosco, Eliseu. Pegou aí? Alguém chamou o profeta para ir consigo. É uma honra, né? Não é uma honra? Porque tem gente que não gosta de andar com o profeta. Fala a verdade. É ou não é? Tem gente que não dá valor a profeta, não dá valor a pastor. Tem gente que gosta de andar só. Fala alguma coisa, se ficam me olhando assim. Vamos conosco, quer dizer, foi a salvação deles. Senão iam voltar com um problema. É ou não é? É ou não é? Ou seja, o fato de você ter uma visão espiritual
Porque a Bíblia diz que quem anda com sábio, sábio é. As más companhias corrompem os bons costumes. Minha mãe dizia, quem se mistura com os porcos, tudo procede, é ou não é? Então, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Lembra que minha mãe dizia muito isso. Diga com quem tu anda que eu direi quem tu és. E até outro ditado, mas muito de baixo escalão, vamos deixar pra lá. Né? Não sei quem sobe, não sei quem sobe. Não tem ditado muito. Exatamente porque, por causa dessa. Quem acompanha morcego, dorme de cabeça baixa, que só tem mestre. É isso aí. Quem acompanha João de Barra vira serpente pedreira. Vira serpente pedreira. Então, o que acontece? É muito importante que a gente tenha esse entendimento com quem você anda, meu irmão. Né? Quem que você vai chamar para andar com você, com quem você vai fazer questão de estar. Minha mãe dizia que anda com pau fora do como eu quero andar com sábio para comer filé mignon, picanha, estrogonofe, coisas assim. Um sábio para comer uma pizza, uma muquequinha de peixe amassado. É ou não é? Uma muquecazinha de polvo. Esse que eu te digo, Carlos. Mas vamos prosseguir. Amém? Amém, meu pastor. Vamos conosco. E ele disse, eu irei. Recebeu ali o convite, se alegrou e disse, vamos. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. O ferro caiu na água. E clamou e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. Eu já estou vendo a gente aqui quando perdi uma chave de casa. Eu vi no Facebook um dia desse, a criança derrubou a placa de ovos. Aí alguém postou um post no Facebook dizendo assim, tava agora ali uma dúvida se voltava para casa ou se fugia. Eu sabia que o couro ia comer. Então ele perdeu um machado ali que não foi dele, que com certeza não era barato naquela época, que com certeza era algo, né, difícil, caro, talvez uma dificuldade para se adquirir. Exatamente. Então ele, ai meu Senhor, porque era emprestado, tipo assim, se fosse dele não tinha problema nenhum, né? Poderia até perder, mas era emprestado e aí houve o desespero, né? Porque, irmão, quem não sabe cuidar do que é dos outros, como terá o que é vosso? A Bíblia tem um texto que fala disso, né? Deus vai observar se você está pronto para ter um carro da forma que você cuida do carro dos outros. Exatamente, você empresta hoje uma câmera fotográfica, Ednei que é fotógrafo, né? E a partir daí ele pode medir o futuro daquele jovem que pegou a máquina dele emprestada. Eu emprestei, terrível, voltou com o anel da luz solto. Exatamente, então Você percebe que ele nunca vai ter um cuidado com dele. exatamente, aí consequentemente não vai prosperar, não vai saber cuidar daquilo que é seu, não vai dar valor. Você empresta uma bicicleta, volta arrebentada, volta suja. São pequenos detalhes. Ferramenta de trabalho, às vezes é uma roupa que volta queimada. Isso aí você com a caneta. Tem pessoas que você empresta a caneta, daqui a pouco ela tá assim, ó, morde, vai lhe entregar, tá com o bocal todo mordido. Exatamente. Uma coisa simples, né? Simples, não tem cuidado nem com uma caneta, que pega o bocal Exatamente. intacto e quando vai devolver tá tudo. Exatamente, então é muito importante que a gente tenha cuidado, né, com aquilo que é dos outros, para que Deus possa nos entregar o que é nosso. Eu, por exemplo, muita gente pensa que a gente abriu esse projeto aqui, eu não tinha experiência nenhuma. Inclusive alguns amigos disseram, você é louco, rapaz, como é que você faz uma besteira dessa? Você vai abrir um projeto sem decoração, sua vida vai acabar. Esses rapazes são pessoas muito complicadas, alcoólatras, drogados, pessoas perigosas. E era aquela preocupação deles, né? E naquele meio tempo, que foi a época que a gente abriu aqui, eu andava dentro dos matos orando por bicão. Né? Ele me ligava pedindo um clamor de oração, eu cansei de descer aqui pelo morrinho para orar por ele, para ver se eu conseguia arrancar ele daquela vida. Infelizmente não conseguimos. Paciência, mas Deus nos deu outros pela coragem e disposição que a gente tinha. E também a experiência. Porque tem 10 anos que eu conduzo pessoas a sempre a cooperação. Hoje eu falei com um empresário aqui de Jacuí, ele gostou muito de conhecer a história do projeto, disse que vai vir aqui. E eu disse para ele, há 10 anos eu levo pessoas para sempre. Só em Isidoro eu já levei mais de 50 pessoas. Eu tenho hoje aqui no Projeto Gerando Vida pessoas que eu levei há 5 anos atrás para Isidório. Exatamente, pessoas que já vieram aqui me pedir ajuda, pensando que era um pastor novato, chegou aqui e se bateu de cara com um pastor que há 7 anos atrás ajudou ele. Não ficaram de pé e precisaram de ajuda novamente, então eu estava aqui. Mas, ou seja, devido a uma experiência que Deus me viu fazendo essa obra,
tendo esse amor, esse cuidado com as pessoas, e hoje Deus me realizou um sonho, né, de ter um trabalho desse aqui em Barra do Cojuí. Amém? Amém. Então, primeiro Deus observou minha caminhada, né, para outros centros com cesta básica, com roupa, né, com pessoas para se internar, e hoje nós temos um centro aqui. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, Glória e cuide honra. daquilo que o Senhor está entregando na sua mão hoje, ainda que não seja assim. Glória a Deus. Porque daí a porta se abre para você ter aquilo que é seu. Amém? Glória a Deus. Disse o homem de Deus, onde caiu? Disse o homem de Deus, onde caiu? E eu fico imaginando quantos machados Eliseu já tinha levantado do rio. Quantos machados ele já tinha levantado do rio, irmão Celso? Porque a gente... Você vê a forma natural. Você vê a forma natural, portão lá. Você vê a forma natural que o profeta age, Benjamin. Você vê o que é um homem de Deus, o que é um homem de fé. Ele não se desespera, seja lá qual for a situação, o homem de Deus, ele não se desespera. A Bíblia diz que o homem de Deus não teme as más notícias, porque seu coração está confiando no Senhor. Né? A Bíblia também diz em Isaías, capítulo 26, que o Senhor fará seguro a mente cujo coração teme ao Senhor. O Senhor fará com que fique firme aqueles que têm o coração no Senhor e confiam no Senhor. Então, meu irmão, você confia no Senhor, não se desespere. Deus é na sua vida, não se desespere. Eu sei que às vezes a luta vem, as dores, as preocupações, mas quem confia no Senhor são como os montes de Sião. Salmo 125, não é isso? Não se abalarão, mas permanecem para sempre. Amém? Ou seja, confia no Senhor. Fala isso pro irmão aí do seu lado aí. Confia no Senhor. Tudo ele fará. Confia no Senhor que tudo Ele fará. Salmo 34, não é isso? 35? 37, verso 5. 37, verso 5. Ele fará sobressair a sua justiça como o sol de meio-dia. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo. Amém, irmãos? Salmo 37, 4, 5. É isso aí. Então o homem de Deus já foi perguntando aonde jogou o machado. Como quem diz assim, vamos orar. Vamos clamar. Vamos pedir ao Senhor que nos... E uma coisa também que eu vejo aqui, sabe o que é, irmão? Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, Ele mesmo estará conosco, nos amparando em tudo. Entendeu? É muito importante naquele momento, não somente eles serem homens de Deus, como eles estão ali a serviço do Senhor. É isso que me sustenta, é saber que por mais desafios que eu tenha hoje com esse projeto, com a despesa que nós temos aqui, eu estou confiando no Senhor, porque eu estou a serviço dele, né? Eu não estou a serviço meu, não estou a serviço do homem, mas a serviço de Deus. Então eu creio que qualquer dificuldade, qualquer luta, o Senhor sempre vai nos dar o escape. Em nome de Jesus. Como está escrito também lá em 1 Coríntios 10, 13, nenhuma tentação virá sobre o homem que você não possa suportar. Antes, com a provação, ele abre uma porta, né? Glória a Deus. Né? O Senhor sempre nos dará o escape. Aí ele vai aparecer. Sempre nos dará a saída. Amém, irmão? Amém. Tem alguém aí online, aí ao vivo? Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar. E ele pergunta onde... Qual é o versículo que nós estamos? O 6, né? Onde caiu, e mostrando-lhe ele o lugar, cortou o pau e o lançou ali, e fez o que, minha Bíblia? O texto está dizendo, fez nadar o ferro. Irmão, eu não sabia que ferro nadava. Eu não sabia, né? Eu vou mandar um e-mail para essa sociedade bíblica aqui, a Plenitude, né? Para perguntar onde é que ferro nada. Vou mandar um e-mail lá para a Bíblia, para essa sociedade aqui, a Plenitude, não sei, para perguntar onde é que ferro nada, porque o texto está aqui, e fez o ferro nadar. Eu sei que o peixe nada, a gente nada, né? Mas ferro nadar realmente, para mim foi estranho. Tem outra tradução melhorzinha aí? E o ferro veio à superfície da água. E o ferro veio à superfície da água. Ou seja, Deus inverteu a lei da gravidade. Aí só Freud para explicar, né? Será que Freud explicava esse negócio, Leonardo? É, meu pastor. Porque Freud descobriu a lei da gravidade, né, foi ele que pastor? descobriu. Agora, fazer um ferro flutuar no fundo do mar
para a superfície das águas, do rio, né? Do Rio Jordão, aí realmente, meu irmão, nem Freud explica. É ou não é? Hein, Celso? Oi. Pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor e eu tenho certeza que o senhor vai poder me explicar. Quando ele aqui fez essa pergunta, quando ele fez e disse o homem de Deus, onde caiu, aí o outro mostrou o lugar onde tinha caído, ele cortou um pedaço de pau e o lançou ali. Qual foi o objetivo dele ter lançado esse pedaço de pau, aonde que o machado tinha caído ali? Um ato profético, na verdade um ato profético, ele quis exatamente fazer, através do pedaço de madeira que ele lançou, fazer um ato profético para que o pau, para que o ferro pudesse flutuar, um ato profético, porque era muito comum isso na vida dos profetas do Antigo Testamento, né? Assim como hoje as pessoas não entendem. Por exemplo, o texto a Bíblia vai dizer que Moisés, nas águas de Mara, depois de ter passado pelo Mar Vermelho, teve que tornar as águas amargas potável, através de um ato profético, arrancando um entrecasco de uma planta da época, aí agora eu não lembro exatamente, mas ele, através desse santo instante, ele fez um ato profético e as águas se tornaram potáveis. Se fosse hoje, eu fosse pegar ali um entrecasco de aroeira ali, você ia dizer que o pastor está fazendo macumba, feitiçaria. Tá amarrado. Era ou não era? Mas era um ato profético, da mesma forma que fez quem? Jacó. Lembra de Jacó quando partiu de Balaão? Balaão fez a proposta a ele que as ovelhas nascidas com várias manchas seria dele. E as pretas e brancas seria do seu tio Labão, né? Era Labão. E aí o que acontece? Ele vai e arranca os entrecascos também de uma planta da época que Deus o orienta, põe na frente do rio, quando as ovelhas chegavam ali para parir, que bebiam daquelas águas, os filhos nasciam manchados por causa daquele ato profético, que se fosse hoje também ia chamar de feiticeiro, de pai de santo, não é? Mas são atos o que? Proféticos. É uma forma de expressar. Tem outro texto de Eliseu, não sei se você se lembra, que havia fome naquele período, os filhos dos profetas estavam com fome, e ele manda fazer, o que é que ele manda fazer? Quem lembra desse texto? Ele manda fazer ali um mingau de lentilhas, manda ele buscar umas ervas para fazer uma sopa, e nessa, a pessoa que vai catar essas ervas cata veneno, umas ervas venenosas, e quando põe dentro da panela, começa a dar os filhos dos profetas, começa todo mundo a passar mal. E o cozinheiro vem e avisa para Eliseu, a morte na panela, ele pede farinha. Aí chega na própria panela, bota a farinha, aqui no texto, vamos procurar onde é que está isso para a gente ler, é muito interessante essa passagem, a gente está aqui no 6, né? É por aqui mesmo, é por aqui mesmo onde nós estamos. Morte na panela, deve ter o título aí. Esse aqui no capítulo 7. Acharam aí? Mas está bem por aqui no início. Não sei se no capítulo 4. Versículo 4, 38. Capítulo 4, versículo 38. Capítulo 4, verso 38, exatamente, 2 Reis. Glórias a Deus. Quem achou aí? A morte que havia na panela. E voltando-se Eliseu, 2 Reis 4, 38. E voltando-se Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. Havia fome. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Quem está aí? Amém. Verso 39. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela sua capa cheia de coloquíntidas
coloquíntidas, aqui na minha tradução, a sua deve estar diferente. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu o quê? Comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse: tirai-a de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Você está aí, irmão? Quer dizer, não sei se você teria coragem de comer depois a mesma sopa, somente que acrescentada a farinha. Quer dizer, eles tomaram a sopa pura de erva, tinha morte na panela. Aí ele pede farinha e tira a morte da panela. Quer dizer, o remédio da morte foi a farinha. Quer dizer, foi a farinha que anulou o poder daquela erva amarga. Quer dizer, irmão, não tente estudar isso que não vai dar certo. Né, Léo? Não tente tomar veneno e depois comer farinha por cima, que não vai dar certo. Por quê? Porque o segredo do profeta não está na farinha, nem na madeira, nem jogar essa madeira dentro do rio para ver o desqueio machado. O segredo do profeta está na sua unção, está na sua autoridade, está na sua legitimidade dentro do ministério que o Senhor lhe entregou. Ou seja, o profeta é aquele tipo de homem que o que ele fizer dá certo. Não pelo que ele fez, mas pela unção que há nele, pela legitimidade da chamada que Deus deu a ele. Você está aí, irmão? Amém. Dá para reagir a essa palavra? Glória a Deus. Ou seja, muita gente vai querer botar essa farinha e a morte vai continuar, talvez até pior. Mas para Deus era a unção que estava sobre aquele homem de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com o Senhor. Dá para dizer pelo menos amém aí? Glória a Deus, amém. Dá para dizer um amém? Porque a unção do homem de Deus é que faz com que os recursos venham para o ministério. Louvado é que faz com Deus. que os milagres aconteçam na vida das pessoas. Por exemplo, hoje as pessoas falam dos apóstolos que usam manto, chave, vassoura, óleo ungido, não sei o quê. Só que isso é o quê? Isso é uma demonstração de fé, um ato profético. Entendeu, Benjamin? Tudo bem, tem pastores que não gostam, outros já gostam, mas se você for para os profetas da palavra de Deus, você vai ver, todos eles tinham essas atitudes de atos proféticos. Por exemplo, Jesus cuspiu no chão, tomou um barro e colocou no cego e disse para ele assim, ó, vai lá no tanque de Siloé. Irmão, não tente entender isso, irmão. Não tente, você não vai conseguir. Jesus bota a mão no esquife, no morto e manda ele ressuscitar. O camarada ressuscita. Agora o outro, para curar de uma simples visão, ele cospe no barro, bota no olho dele e manda o cara para a lagoa. Por que simplesmente não disse então veja? Por que ele cospe no chão e manda esse cara? Porque talvez se fosse eu ou você, tirava o barro do olho e dizia, vai procurar o que fazer, Jesus. Não vou para rio nenhum, estou pensando que o Senhor vai mandar me curar. Você é meu irmão. A cura está na sua obediência. Amém, a cura está em você respeitar a palavra do profeta. A cura está em você respeitar a unção de Deus que está sobre as pessoas. Eu achei engraçado, Marcelo, dizer, eu coloquei uma moeda e o congelador do refrigerante não encheu. Faça isso aí em sua casa para ver se dá, para ver o resultado. Porque tudo é o conhecimento da palavra. Tudo é o conhecimento dos princípios espirituais, da unção do ministério que Deus entregou a Deus. Não negligencie essa responsabilidade, irmão, porque você vai tropeçar, você vai se bater. Não queira alcançar o mesmo resultado que o homem de Deus vai alcançar. Procure fazer aquilo que Deus te mandou, te vocacionou. Não faça, não tente fazer para Deus aquilo que Ele não te mandou fazer, nem te vocacionou para isso. Amém. Porque você vai se atrapalhar. Amém, irmãos? Amém. Você pegou aí, deu uma glória a Deus. A palavra de Deus é forte. Quer dizer, você acha que algum deles iam jogar aquele pau lá dentro do rio e aquele machado ia flutuar, irmão? Não, senhor, pastor. Hã? O que você acha, Léo? Eu acho que a unção ali estava no profeta mesmo. Exatamente. Existe uma legitimidade. Legitimidade no profeta. Quer ver outro texto que fala de legitimidade muito importante? Vamos pegar a subida de Elias para o céu. Vamos procurar aqui, voltando, né? Que a subida de Elias, acho que é no capítulo 2, se não me engano. É, exatamente, capítulo 2 de Reis. Olha que coisa tremenda. Isso, capítulo 2, presta atenção. Fica no capítulo 2
e vem comigo no verso 6. Amém? Vamos lá, meu pastor. E foram 50 dos filhos dos... Quem achou aí? Capítulo 2 de 2 Reis. Eu estou no versículo 7. Amém. Versículo 7. Quem achou aí? Perdão. Amém, amém, meu pastor. E foram 50 homens dos filhos dos... E de longe para defronte, eles ambos pararam junto ao... Diga comigo, Eliseu e Elias. Eliseu e Elias. Diga, Elias estava se despedindo. Elias estava se despedindo. E Eliseu estava em busca da unção dobrada. Por quê? Porque ele sabia que Elias ia subir e ele precisava receber o ministério pelo qual o Senhor já havia falado com ele e também já havia falado com Elias. Se você ler no versículo 1, você vê que Elias o tempo todo está provando ali a fé de Eliseu e Eliseu colado nele. Vive o Senhor em cuja presença estou, e aonde meu Senhor for, eu vou, eu irei também. Amém? Amém. Então lemos o que? O versículo 7. Pararam entre o rio Jordão, na beira do rio Jordão, versículo 8. Então Elias tomou sua capa. Quem tomou a capa aí? Eliseu ou Elias? Hein, irmão Celso? Quem tomou a capa aí? Eliseu ou Elias? Elias. Quem está com autoridade? Eliseu ou Elias aí? Quem está com autoridade? Eliseu ou Elias aí? Hã? Elias, porque Elias era o profeta atual. Você está aí, irmão? Amém. Você pode ter muito profeta aqui, mas o atual aqui sou eu. Você entende isso, irmão? Não é soberba, não é arrogância, é legitimidade. Você está entendendo? É aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Eu sei que tem pessoas que não aceitam isso. Acham que é arrogância, que é ignorância, que a gente quer se auto-intitular profetas. Mas é uma questão de entendimento da palavra de Deus. Você está aí, irmão? Amém, sim, Senhor. Aí percebe, eles param o Rio Jordão, então Elias tomou sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Amém, irmãos? Versículo 10, e disse: coisa dura pediste, mas se me vires quando eu for tomado, se te fará, porém se não me vires, assim não te fará. Versículo 11, e sucedeu que indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, os separou do outro. Que tem muita gente até pensando que esse carro de fogo veio buscar Elias, não é verdade. Esse carro de fogo separou um do outro, separando os dois ministérios. O seu é um, o meu é outro. Você está aí, irmão? Amém. Porque as pessoas pensam que esse carro de fogo veio buscar Elias, mas não é verdade. Esse carro de fogo, apenas esse cavalo, separa um do outro, revelando que um tem um ministério e o outro tem outro. Você está aí, irmão? Amém. Ou seja, versículo 12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais viu Elias. Tomando das suas vestes, rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíram, e voltou-se para a borda do Jordão. Tomou agora a capa de Elias. Você está aí, irmão? Amém, meu pastor. Quem era agora o profeta atual? Bora, vou perguntar de novo. Ah, meu Deus do céu. Vai virar congresso isso aqui. Quem é agora o profeta atual? Eliseu. Você está aí, irmão? Amém. Quem era agora o profeta atual? Elias. Exatamente. Quem está com a capa agora? Eliseu. Você está aí, irmão? Amém, meu pastor. Olha o que o texto está dizendo. Que versículo a gente está lendo? Nós estamos agora no 14. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as... E disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e para outra banda. E Eliseu passou. Não lê comigo não, gente. Deixa eu ler só, você lê calado, senão a gente se atrapalha. Presta atenção. Aí ele toma a capa, rasga o rio se abre. Amém, meu pai. Presta atenção, irmão. Se ele tenta fazer isso antes de Elias subir, o rio não abre. Você está aí, irmão? Você está pegando essa palavra? Está clara para você? O que é que eu estou falando? Se passou o cajado, meu filho. Se passou a unção. Sabe o que é isso? Transferência de unção. Eita, Deus. Essa capa reverenciava perante os homens. Essa capa distinguiu o profeta, que no caso Elias usava essa capa. E essa capa agora é de Eliseu. Então, essa capa ela distinguia o profeta, nesse caso. Se o senhor usasse uma capa ou outra, a gente saberia que o senhor é o profeta através dessa capa? Olha, essa pergunta que você me fez é uma pergunta muito interessante. Eu não sei lhe responder isso.
se os profetas era comum, porque a gente não vê essa capa na vida de Jeremias, a gente não vê essa capa na vida de Ezequiel, a gente não vê essa capa na vida de Isaías, mas a gente vê essa capa na vida de Elias e de Eliseu. Então eu não posso entender que logo os profetas eram conhecidos por capa. Eu acredito que por deserto, por friezas, por montes, né? Pelo ambiente que ele vivia, eu acredito que essa capa era apenas uma forma de se proteger do sereno, do sol, do frio. Amém, irmãos? Porque o Novo Testamento vai falar também de uma capa de quem? Do cego Bartimeu. Ele tinha uma capa, e essa capa do cego Bartimeu, sim, segundo a história, era uma espécie de credencial de pessoas que viviam de esmola. Então elas tinham que ter essa capa, que era uma forma de colete, de identificação. Então, quando Deus chama ele, que ele clama, filho de Davi, tem compaixão de mim, e Jesus disse, chamai ele, ele já solta a capa, Benjamin, como quem diz, a partir de agora eu não vou precisar mais de ajuda de governo, de esmola, eu agora receberei a cura, e viverei minha vida de forma digna. Então, fala dessa capa. Também fala, Paulo tinha uma capa dessa, e o texto vai mostrar, se não me engano, em 2 Timóteo, que essa capa de Paulo, ela pode expressar bem o que eu estou tentando falar para você aqui. Era uma capa apenas de proteção. Não tenho esse estudo de forma profunda, mas Paulo diz assim, Timóteo, traz os pergaminhos e me traz também a capa, porque ele estava preso e sentia frio, e pede para ele trazer essa capa, que era dele e que ele tinha deixado, se não me engano, em Troade, em outra região. E Timóteo pega para trazer a Paulo quando agora está preso. Ou seja, então era uma capa... Ele também quer como se fosse um ato profético também dele? Ato profético Não, poderia passar a capa, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Também não, Porque né? entenda, Ednei, não existe unção em capa, não existe unção em roupa, não existe unção em ministério, está sobre a vida do escolhido, do chamado. Por exemplo, Moisés tinha um cajado, mas não era um cajado. Por exemplo, se o cajado estivesse na minha mão de Moisés, não aconteceria nada. Porque não é o cajado. Quando você volta sua atenção para uma capa, para um cajado, para uma roupa, você perde totalmente o entendimento e o foco daquilo que a Bíblia de fato quer expressar. A unção não está com cajado, não está com... Né? Então qualquer um pegaria qualquer cajado e faria os milagres que Moisés fez, mas não é isso. A unção do ministério e a legitimidade daquilo que o Senhor lhe deu, juntamente com os anjos que acompanham, no ministério. Então aquela capa era o quê? Nada mais do que uma veste sacerdotal que Elias usava, não por orientação divina, mas por costume de Elias. Eu poderia ter uma capa, né? Eu poderia ter, outro dia eu deixei meu paletó ali suadão depois de um culto, teve um que pegou e saiu rodando aqui no fundo do meu paletó. Né? Ou seja, ele pode, num ato profético, mas eu sei que aqui tem fogo, tem unção, porque a Bíblia vai dizer que as roupas íntimas de Paulo curavam os enfermos. A Bíblia vai dizer que a sombra de Pedro curava os enfermos. Então a gente entende que ligado ao profeta, um manto, ou uma roupa, ou um cajado, ou um éfode, ou uma veste sacerdotal, o poder está com aquilo ali, mas não está naquilo. Quantos entenderam isso? Quantos ficou claro isso? A unção está no profeta. Ou seja, pode ir embora com o meu paletó, irmão. Eu vou até orar para que o Senhor te use agora. Né? Importante que você tenha legitimidade daquilo que o Senhor te chama. Essa capa naquela época... Quando ela pode vir, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Essa capa naquela época é como o paletó que você tem fome pastores também. usam hoje. Peraí, Vamos supor, né? Fale, meu filho. Aqueles paletó, a capa daquela época, vamos supor que é como os paletó que os profetas dos pastores de hoje usam. Exato. Apesar de que se eu fosse passar um paletó em cima de vocês aqui, ninguém ia me chamar de macumbeiro. Fala a verdade. Não, vamos, gente. Fala alguma coisa aí. Se eu pegasse um paletó meu, depois de um culto desse fogo que o Senhor desce aí, faz a gente queimar. Eu pegasse um paletó, passasse em cima de uns dois aí, teve gente que ia sair de baixo. Sai daí, rapaz. Esse paletó suado. Não, Marcelo. Mas o ato profético, a partir de um entendimento aberto, de uma fé expressa, acontece grandes coisas. Amém, irmãos? Dá para dar um glória a Deus aí? Ou seja, essa capa de Elias que desce para Eliseu, é um ato profético de legitimidade. Quer dizer, talvez Eliseu precisasse ouvir essa ministração hoje aqui. Talvez ele até achasse que a unção estava naquela capa. Você está aí, Thaís?
Talvez Eliseu tenha vivido o resto da vida pensando que ele não podia abrir mão daquela capa, não entendendo que a unção estava sobre ele. Mas, ou seja, não é verdade, irmão. Não estou acusando Eliseu, estou apenas sugerindo, amém? Porque tem muitas pessoas pensando que a unção está na água, elas vão para a igreja, carro, a vasilha de água, e se o carro capotar no caminho, ela até morre, mas a água não vai acontecer, porque ela acha que o poder está naquela água. Entendeu, irmão? Isso é misericórdia. Eliseu achava, supostamente achava que aquela capa poderia ele se apegava àquela capa e ele achava que tinha poder naquela capa. Exatamente. Então ficou evidente para Eliseu. Ficou evidente para Eliseu que agora a unção de Elias estava com ele. E através da capa Deus manifestou essa unção. Quer dizer, depois daquele rio agora perto, Celso, Eliseu já não teve dificuldade nenhuma de fazer o que Deus mandou. Pegou aí? Você ia falar alguma coisa, Benjamin? Não, era pergunta que eu ia fazer. Então aquela capa não foi nada mais, nada menos. Segura. Tenho falando. Aquela capa não serviu para ele nada mais, nada menos para fortificar a fé dele e... Exatamente, fortificar a fé dele de que forma você está falando, Marcelo? Naquele momento. Talvez você procure essa capa e Eliseu não ache mais. Naquele momento. É tanto que ele clama assim, ó. Ele está tão em dúvida daquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Sabe? Que ele clama assim, ó. O Senhor de Elias. Vamos ver o texto, irmão. Cadê o versículo? Capítulo 2, versículo 14. E tomou a capa de Elias que caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Não é meu, é de Elias. Você está aí, irmão? Ou seja, ele estava ainda se formando na escola de profeta. Pegou, Léo? Senhor, meu pastor. Ele estava se formando na escola de profeta. Se ele tivesse seguro de que de fato aquela unção veio sobre ele e que de fato ele ia viver o que Deus chamou para viver, ele jamais ia dizer que é o Senhor de Elias. Quer dizer, meu Senhor, ia invocar o Senhor dele. Quer dizer, eu imagino e tenho quase certeza disso, que depois daquela experiência ele se abriu para o ministério que o Senhor tinha com ele, que talvez já tivesse profetizado, e ainda que muita gente perseguiu, como por exemplo as crianças, elas chamam Eliseu de calvo, de careca, né? E Eliseu amaldiçoa. Não sei se você já ouviu falar nessa passagem. Exatamente. Segundo a história vai dizer que não eram crianças comuns. Porque todo mundo fica pensando assim, como é que um profeta tem a coragem de amaldiçoar 42 crianças? Né? Então as pessoas ficam sem entender. Era desequilibrado emocionalmente, era pelo avesso, era homem bruto. Não é, irmão. É que aquelas crianças são filhas de profeta que invejaram que Eliseu foi o sucessor de Elias. Que eram aquelas crianças, filhos de muitos homens que queriam estar no lugar de Eliseu. Sabe aquela coisa de ser que pai e mãe falam mal de você em casa e os filhos ouvir? Então os filhos começam a lhe tratar de acordo com aquilo que pai e mãe falam em casa de você. Pegou, irmão? Ou seja, aquelas crianças era como se tivesse uma antipatia com Eliseu, porque ele tomou um lugar que poderia ser do pai delas. Então eles começam a zombar de Eliseu, por isso ele amaldiçoa. Né? Vão para o inferno que carrega vocês, e aí o urso sai e come as crianças. Diga misericórdia. Vamos aconselhar ninguém a fazer isso. E a gente que diz que profeta não tem poder para amaldiçoar, preste atenção, ele não deve amaldiçoar. Deus não se agrada. Não se agrada. Mas o profeta tanto tem poder para amaldiçoar, senão não aconteceria nada com essas crianças. Quem está aí? Amém. Você está aí, irmão? Amém. Que as pessoas não, Jesus nunca amaldiçoou. Eu digo não, só lá em João 8,44 ele chamou de filho do diabo aquele povo. Vocês são filhos do diabo e querem satisfazer o desejo do vosso pai. O pai de vocês é mentiroso desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quer dizer, Jesus amaldiçoou ou abençoou aquele povo? Chamou de filhos do diabo, porque queriam satisfazer a vontade do pai deles. O próprio apóstolo Paulo tem uma história dessa com um cônsul. Em Atos dos Apóstolos, Paulo vai pregar para um homem de muita relevância na época e ele começa a fazer chacota da palavra do Senhor que Paulo está ministrando àquela pessoa. E Paulo diz assim: até quando, ó filho do diabo, você vai se levantar contra a palavra do Senhor e ele fica cego? Paulo diz: a mão do Senhor virá sobre você. Naquele mesmo momento a mão vem e aquele homem fica cego. Irmão,
Deus me livre de ter que abrir a boca para amaldiçoar alguém. Deus me livre. Essa não é minha chamada. A Bíblia também diz que uma fonte que brota água doce não pode brotar água amarga. Ou seja, nos convidando a não amaldiçoar, mas a abençoar. Para isso fomos chamados. Mas é importante ter esse entendimento para não falar asneiras, não ficar falando que não entende. Tanto amaldiçoa, como eles vão amaldiçoar essas crianças. Quantos estão entendendo isso? Amém. Então vamos voltar lá para onde a gente estava, capítulo 6. Então, quando... Fala. Pode, meu filho. Deus te abençoe. Pode. Amém? O irmão Wesley que vai estar ali tirando os louvores. Amanhã tem culto. Deus abençoe a vida dele. Amém? Então vamos voltar lá para 2 Reis 6. Quando o profeta então atira essa madeira dentro d'água, nada mais é do que um ato profético. Amém? Irmão Celso, você tem alguma coisa para acrescentar de revelação, algo que mexe com o seu coração aí nessa passagem? Qual é o versículo aqui? Fala para ele, vamos lá. Versículo 6. Disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele um lugar, cortou um pau e o lançou. E ali fez um pau machado. E disse o homem de... Era profeta. Ou seja, quando ele falou porque era emprestado, versículo 6. Sucedeu que derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: ai meu Senhor, porque era emprestado. Irmão, preste atenção. Se esse Senhor aqui tivesse com S maiúsculo, não foi com o nome de Deus que ele falou, mas sim com Deus. Não sei se você observou esse detalhe aqui no versículo 5. No final do versículo 5 ele diz assim: ai meu Senhor. Você está aí, irmão? Não é ai meu Deus. Entendeu, Benjamin? Porque no Antigo Testamento as pessoas elas tinham respeito com... Hoje não. E até o nome de Deus está muito profanado em relação aos homens, né? Hoje, se dizer que é um homem de Deus, tem que se conhecer de perto, né? Porque todo mundo diz: eu sou um homem de Deus. Só o sangue de Jesus tem poder para explicar tudo isso que nós temos vivido nessa geração. Mas naquela época, um profeta, irmão, os profetas eram tão temidos e respeitados. Tinha um Acabe, não sei se eu vou falar a história de Acabe, um dos reis de Israel que casou com uma mulher chamada Jezabel. Acabe, quando recebia qualquer recado, ele perguntava quem foi o profeta que falou. A história diz que ele perguntava: quem foi o homem que te disse isso? Ele disse assim: foi um homem assim, assim, assim. Ele estava com que roupa? Ele perguntava a roupa que vestia o homem que deu a profecia, porque ele identificava o profeta Elias pelas roupas que o profeta Elias usava. E quando ele concluía que quem disse foi o profeta Elias, ele dizia assim: eu vou comprar meu cachorro que eu sei que tem muito. Entendeu, Benjamin? Ele sabia que era Deus falando na terra. Então, ainda que naquela época também existiam só os profetas como hoje, isso é do mundo antigo, mas os detalhes da escrita vai fazer a gente perceber. Quando ele diz ai meu Senhor, ele não está falando ai meu Deus, ele está falando ai meu Senhor, porque eles chamavam literalmente os profetas de Senhor deles. Amém, irmãos? Eu sei que você não respeita profeta, nem vai chamar ninguém de meu Senhor, mas exatamente, se fosse um SC de maiúsculo aí, ficava claro que ele estava clamando a Deus ou a Jesus. Capítulo 7. Amém? Glórias a Deus. Versículo, a gente percebe isso aqui também lá no Salmo. Vamos lá passar no 110, que é uma passagem interessante onde Davi expressa esse clamor, e a gente também pode tirar essa conclusão. Com quem que eles estão falando? Jesus é chamado em Jerusalém de filho de Davi. E por um momento Jesus precisa abrir o entendimento do povo que ele não pode ser filho de Davi. Que o pessoal compreendeu que Jesus viria da descendência de Davi, da tribo de Judá. Então, e Davi foi o rei relevante que foi, importante que foi. Então, o povo de Israel chamava e esperava o filho de Davi. Então, por um momento, por onde Jesus passava, eles chamavam o filho de Davi. Então, Jesus começou a perceber que havia uma falta de compreensão. Não porque eles chamavam Jesus filho de Davi, porque nenhum problema.
O texto chega a dizer em Apocalipse que Jesus tem a chave de Davi. Você percebe isso? Querendo dizer a respeito da autoridade, da legitimidade que Davi tinha diante do Senhor, da sua descendência, da autoridade de governo. Então, Jesus não tem problema nenhum que as pessoas chamem ele de filho de Davi. Agora, havia uma falta de entendimento na cabeça daqueles que o chamavam, não compreendendo que Jesus era Senhor de Davi. Você está aí, irmão? Amém. Não compreendendo que Jesus era Senhor de Davi, não filho. Aí Jesus cita essa passagem em Salmo 110. Como que o filho do homem pode ser chamado filho de Davi? Se o próprio Davi falou, o meu Senhor colocará meu Senhor sentado à sua direita. Eles aí compreendem que Jesus é Senhor de... Está no Salmo 110, versículo 1. Quem achou aí? Amém. Disse o Senhor ao meu... Quer dizer, um Senhor disse a outro, Senhor meu. Pegou, irmão? Meu Senhor, diga Deus. Disse a meu Senhor, diga Jesus. Chamou os dois de Senhor com S maiúsculo. Perceba aí, irmão, no seu texto. Pegou, Benjamin? Disse o Senhor a meu, assenta-te à minha mão, até que ponha teus inimigos por esse cabelo de seus pés. O que é que Davi estava dizendo? Deus disse a Jesus, senta a minha mão direita, que eu vou colocar teus inimigos à beira dos teus pés. Ah, eu esperava um glória a Deus, mas Esses cabelos aqui é debaixo dos pés, pastor? os cabelos os cabelos tem uma tradução de como se fosse um tapete, totalmente debaixo. Debaixo dos pés. Exatamente. Tem uma tradução também que Deus diz assim: os céus são o meu trono e a terra escabelo dos meus pés. Ou seja, tapete para a minha caminhada. Pisadura. Exatamente. Amém? Amém. Vamos voltar lá para a segunda Reis, né, onde a gente estava. Vou lá. Amém, Celso? Então eles falam aqui de fato com o profeta. Ai, meu Senhor. Perceba que não é Deus, mas é o profeta. Exatamente, meu Senhor. Já fico imaginando o Carlinhos me chamando de meu Senhor. Já pensou, Celso? Tem coragem, Carlinhos, de me chamar de meu Senhor? Se ele me chamar de meu Senhor e alguém ver, vai apedrejar ele. Vai ou não vai, Celso? Se vê você tomar bênção, já lhe apedreja. Se vê você dizendo, pastor, minha bênção, por que tem que tomar bênção, pastor? Porque eu conheço o irmão. Hebreus 7:7, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Nós não somos mais importantes um do que o outro, mas maior somos. Não somos mais importantes, porque Deus tem cada um de nós com a mesma importância. Somos todos filhos, principalmente aqueles que creem. Amém, irmão? Mas, em termos de maior, na chamada, na unção, com certeza. E o próprio Jesus, falando de João Batista, disse assim, ó: o menor no reino do céu será maior que João. Dizendo, deixando claro que João não vai entrar no reino de Deus. Porque quem pode ser menor do que quem já é menor? Ninguém. Amém, irmão? Nós só podemos ser menor de quem é maior. Ou seja, Abraão entrega o dízimo de tudo a Melquisedeque. Quer dizer, e Melquisedeque abençoa Abraão. Quem é maior? Quem é maior? Quem é maior? Melquisedeque ou Abraão? Melquisedeque, porém não mais importante. Aliás, não existe em gênero ninguém mais importante que Abraão. Um patriarca da fé, o pai da promessa, né? Hoje nós somos chamados filhos de Abraão, não de Melquisedeque. Aliás, Melquisedeque já aponta para Jesus, que é muito maior que Abraão. Você está aí, irmão? Você está aí? Então, as pessoas não são mais importantes do que outras, mas são maiores naquilo que diz respeito à unção, à legitimidade, à chamada de Deus na vida de cada uma delas. Olha por Deus. É por isso que a gente chama pai na fé. Pai na fé. Eu já vi várias pessoas dizendo, ele é meu pai na fé, por que não toma bênção? Não é, irmão? Por que não toma bênção? O que é tomar bênção? Honra. O que é tomar bênção? Reconhecimento de quem é a autoridade sobre si, sobre você. Por que a gente toma bênção pai e mãe? Não existe texto na Bíblia dizendo, tome a bênção a seu pai e sua mãe. Tem isso na Bíblia? Não. Honra teu pai e tua mãe. Aí a gente reconhece que tem um pai na fé. Que, aliás, irmãos, eu não posso parir Carlinhos, mas posso quebrar toda a maldição que os pais dele colocaram sobre ele. Na autoridade que o Senhor me deu como um pastor. Quer dizer, meu pai era um pai de santo. Quem quebrou essa maldição? Meu pastor. Meu pai na fé. Quer dizer, eu posso tomar bênção a meu pai, um pai de santo, mas não posso tomar bênção a um pastor, pai da fé. Bota uma mesa aqui que eu vou bater em cima. Pelo amor de Deus. Amém. Glória seja
de Jesus. Amém? Então o versículo 7 diz: levanta então, e ele estendeu a sua mão e o tomou. Versículo 6: e disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse o profeta ao homem: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Irmão, preste atenção. E disse o profeta: levanta-o ao machado. Preste atenção, irmão, o que esse texto aqui pode nos trazer à memória? Os discípulos, os filhos, sempre irão mais longe do que os pais. Pegou aí, irmão? Pegue, eu sei que você queria ir mais longe do que eu. Pode falar, diga amém. Porque é importante que você vá. Se você não for mais longe do que eu, é quase como que eu não consegui dar destino a você. Olha, os meus pais na fé, por uma questão espiritual de ministério, hoje eu não tenho eles comigo. Mas talvez eles nunca nem compreendam isso. Mas você já imaginou onde eles me levaram? Você está aí, Benjamin? Eu era apenas um membro de uma igreja. Hoje eu sou um pastor de centro de recuperação. Quer dizer, já pensou que alegria e satisfação eu vou ter chegar no céu, saber que Marcelo se tornou um pastor de centro de recuperação, irmão Nailson? Já pensou que alegria saber que Ednei pregou nas nações? Que alegria saber que Deus levou o irmão Celso em outras nações, o irmão Leonardo, o irmão Manuel, né? Vamos lá que amanhã eu morro, amanhã eu depois com 200 membros da igreja, e saber que Manuel alcançou 1000. Dá um amém aí, irmão, ficou com inveja. Dá um amém aí. Ou seja, é muito importante que os filhos vá mais longe do que os pais. Infelizmente nem todos os pais têm essa compreensão. Eles querem manter os filhos debaixo dos seus pés. Eles querem impedir que os filhos vão longe, entendeu? Quer dizer, o profeta era Eliseu, mas os filhos disseram assim: meu pai, vamos estender a tenda. Você está aí, irmão? Ele poderia dizer: não, aqui tá bom. Ele permitiu que os filhos, porque de quem foi a visão de abrir a tenda? Foi do profeta ou foi dos discípulos? Fala, gente, vocês estavam aí? Não, de jeito nenhum. Vamos ler o versículo de novo, versículo 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Pegou, irmão? Ah, meu Deus, pega. Eita glória! Mas, meu filho, Deus te abençoe. A gente está ouvindo aí, a câmera está atrás de você. Dentro do lado de cá. Deus abençoe. Amém, irmãos? Deus te abençoe, meu filho. Ou seja, Eu sou limpo. já entrou na tenda. Que é ligado no céu, Cuidado com a criança. que é ligado na terra. Preste atenção, gente. Preste atenção. Quem pede para ampliar a tenda é os discípulos. Já pensou que honra para Eliseu? Diz assim: oh meu Deus, acordaram esse menino. Pegou ele. Pensou que coisa tremenda. Saber que os discípulos ampliaram a visão, estão entendendo, estão compreendendo a vontade de Deus. Exatamente. Não tem coisa pior para o profeta perceber que os discípulos não entenderam nada. Não entenderam nada. Deus abençoe, só que veja bem. Aí o que acontece? Tem discípulos, irmão, que eles não desatam, Celso, não acordam. Como é bom saber, Celso. Eu chego aqui no projeto, hoje você é um líder aqui com 4 meses de casa, que eu acho que ainda vai fazer alguns dias, acho que é dia 22, não lembro agora. Ver a sua economia nessa casa aqui com sabão em pó, com soja. Não, faz um só, deixa o outro para de noite. Meu irmão, eu vou orar para você não ir embora mais, viu? Amém. Glória a Deus. Não vou orar para você ir embora, não. Vou orar para que um dia você possa administrar coisas muito maiores do que essa, Celso. Porque, irmão, tem gente que não tem a menor preocupação com essas coisas. Não é meu. É verdade. Bota aí, gasta como tiver. Não estou preocupado com isso, não quero nem saber. Mas, graças a Deus, você tem, irmão, esse tino, Celso, que Deus continue te abençoando. Não é seu isso aqui, mas você está honrando essa casa. Deus está vendo que você tem uma preocupação com o sabonete que se usa nessa casa, com o prestobado. E às vezes tem deles que pensam até que você está perseguindo eles. Que já chegaram para mim dizendo assim: toda vez que o Celso, toda vez que eu peço um sabonete a Celso, ele pergunta quando foi que eu peguei o outro. O camarada se sente até perseguido, mas não é. É um zelo. A Bíblia vai dizer: e o zelo da minha casa
o zelo da tua casa me consome. Quando Jesus pega o azorrague e vai virando as mesas dos cambistas na casa do Senhor, os 12 entendem o que está escrito na palavra, porque já estava escrito na palavra. O zelo da tua casa me consumiu. Que é o que? O zelo da sua casa me consumiu. Que é o que, Carlinhos? Você chegar na casa do seu pai e ver coisas que não podem acontecer. Irmão, você quer ver o pastor pelo avesso? Faz na casa do Senhor o que ele não gosta e ele descubra. Pense, faça na minha casa, irmão. Mas não faça aqui na casa do Senhor, não. Não faça, não. Porque o zelo das coisas do Senhor me consome, irmão. O homem, o profeta apaixonado pelo Senhor, o homem de Deus apaixonado pelo Senhor, as coisas de Deus têm mais valor do que as dele. Você está aí, irmão? Eu sei que nem todos vão entender, nem aceitam essa palavra. Mas o homem de Deus, Benjamin, as coisas de Deus são mais importantes do que as coisas dele. Você está aí, Benjamin? Amanhã eu vou ter um ônibus desse projeto. Oh, meu Deus, me oferecendo a Deus, Jesus. Tem misericórdia. Tira os encreves de perto de mim. Amanhã eu vou ter um ônibus nesse projeto. Abre essa boca, meu filho. Pelo amor de Deus, não para. Pelo amor de Deus. Amanhã eu vou ter um ônibus nesse projeto. Amém. Quem eu vou dar esse ônibus para dirigir? Quem vai ser meu motorista? Um malamanhado? Um de qualquer jeito, Hélio? Quer dizer, no momento de urgência, eu posso até dar qualquer pessoa para dirigir, mas quem é que eu vou entregar esse ônibus? Quem eu ver o aborto, querer medir o óleo, querer saber quantos quilômetros rodou, pastor, o pneu está careca, pastor, nós temos que pagar o IPVA, pastor, tem que pagar o imposto desse ônibus, não pode saber parar a gente. Alguém que tem amor, carinho por aquilo ali. As pessoas perderam o carinho das coisas de Deus. As pessoas, aí elas ficam se queixando por que elas não alcançam nada, por que elas não têm nada, e quando tem, não gozam do que tem, porque não sabem dar valor que é dos outros, não sabem dar valor que é de Deus, elas só pensam no ventre dela. Diga misericórdia. Ou seja, quem é que eu vou entregar? Quem é o pastor amanhã que eu vou dizer assim, eu quero passar o meu cajado com o pastor daqui? Quem é? Aquele que eu vi amando a obra, aquele que disse, Senhor, eu vejo tua vida nele, eu vejo o amor que ele tem por tua casa, eu vejo o amor que ele tem por tua obra. Quer dizer, é um desse que eu quero, assumindo a responsabilidade daquilo. Está entendendo? Então imagine a alegria de Eliseu aqui, ver os discípulos pedindo para ampliar a tenda. Vamos, meu irmão, vamos para o mato. Irmão, tem gente que faz, vamos cortar a madeira ali, morre, mas não corta. Não, fala a verdade. Tem gente, rapaz, tapa aquele buraco ali, ô miséria. O camarada só tapa o buraco da parede quando o pastor implora. Porque quando ele acabar de tapar o buraco, o pastor vai ter que... Senão ele não tapa mais buraco nenhum. Eles não têm carinho pelas coisas de Deus. O tubo está quebrado aqui, mas o pastor precisa brigar para botar o tubo no lugar. Eles não têm amor de dizer assim, ó, eu vou pegar isso aqui e vou consertar. Você está entendendo? Vou pedir até um recurso, pastor, eu estou vendo que tem uma goteira ali, eu tenho um plano aqui para... E nada, deixa cair, aí cai por cima deles. Mas eles demonstram, irmão, que eles não têm honra nenhuma com as coisas do Senhor. Ou seja, irmão, isso é um fardo para qualquer profeta. Você está aí? Isso é um fardo para qualquer profeta. Ou seja, Eliseu se alegrou de ver que os discípulos tiveram uma visão de ampliar a tenda. Tiveram a boa vontade de ir. E tomaram até machado emprestado. Glória a Deus. Para poder fazer aquilo que o Senhor mandou. Você está aí, irmão? Irmão Celso, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar nessa passagem aí? Porque eu estou perguntando, irmão Celso, que o texto foi dele, que a gente pediu para a gente meditar nesse texto. Amém? Eu sei que tem muita revelação, e uma dessas é essa. É saber que os filhos têm que ir mais longe. Tem que ajudar o pastor na visão. Quer ver, você pensa que quem tem a visão toda é o pastor, não é não. Aí, Hélio, eu oro para que Deus me dê discípulos com visão, garoto, porque tem gente que só serve para dar trabalho. Eu oro. Eu disse na última reunião lá em casa com os dois, eu disse assim, eu oro para que Deus levante uma pessoa nessa equipe para tirar o documento dos meninos do projeto. Quantas pessoas tem naquele projeto que não tem um documento? Será que não tem ninguém aqui que pode se disponibilizar para isso? Será que não tem ninguém aqui que dizer, pastor, eu posso marcar uma consulta pelo imposto? Aí, graças a Deus, Deus levantou alguém que já começou a vir aqui, já começou, quer dizer, irmão, presta atenção, não sei, pois é, não seria melhor que a pessoa tivesse se mostrado para isso, sem eu precisar falar, irmão Hélio? Pastor, eu quero pedir ao senhor, toda sexta-feira eu vou cortar cabelo do menino lá, mas não, só vim se eu mandar.
É assim, Alex? Você viu só, né? Pronto. Exatamente. Então, as coisas têm que ser dessa forma. Dessa forma, porque é fácil vir quando o pastor manda. Ou seja, mostra que não tem amor nenhum pelo ministério. Só quer status, público, microfone. É ou não é? Só quer aplausos, só quer elogios. Ou seja, os discípulos têm que ter uma visão maior. Chega aqui, pastor, vamos colocar um sino aqui nesse portão para não ficar nesse frio, o pessoal embora. Pastor, que tal a gente... Muitas ideias, já tem recebido muitas pessoas aqui. Pastor, que tal a gente agora fazer assim, colocar aquele portão, aquela lâmpada ali, que não está legal. Né? Pessoas que têm visão, claro. Nem tudo que você sugerir. Outro dia alguém sugeriu criar um cachorro aqui. Eu disse, não, crie na sua casa. Né, bichão? Crie lá na sua casa, cachorro. Porque eu não fui chamado para criar cachorro, fui chamado para criar gente. Cuidar de pessoas. Mas, irmão, às vezes a ideia é boa. Não aqui. Se fosse até cavalo, eu até aceitaria. Né? Mas cachorro não. Mas é bom que dê as ideias. Chame até o pastor particular uma hora que você não queira expor aquela ideia. Pastor, o que é que você acha, gente? Né? Celso tem ideia, pastor Samuel Paula ficar aí dentro. Que antigamente Samuel Paula ficava em cima dessa pia aí. Tu já imaginou? O camarada ia lavar uma cueca, era 2 pacotes de Samuel Paula. Aí alguém deu ideia, não, pastor, vamos botar lá para dentro, vamos pedir, a pessoa pega. Isso é importante. Amém, irmão? Completamos aí a palavra, meditamos aí no ensino, aprendemos alguma coisa nessa tarde. Vamos dar uma aplauso ao Senhor Jesus, irmão. Deus abençoe sua vida, fica com Deus, seja mantenedor dessa obra, compartilhe esse vídeo e estamos aguardando aqui a sua visita. Amém? Deus abençoe. Às quartas horas do domingo, quarta-feira, 19 horas e domingo, 18 horas. Glórias a Deus.